Aleluia, bom dia, irmãos. Vamos adorar Jesus. Vamos ler um salmo hoje, Salmo 42, é bem pequenininho. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face, Deus? Minhas lágrimas servem de mantimento de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, louvor, e com a multidão que festejava. Porque está batida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma pode estar abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo ao ruído das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará sua misericórdia de dia, e à noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueces de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão dos meus inimigos. Com ferida mortal, meus ossos me afrontam, os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Mas porque está batida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Deus. Que nós possamos sair daqui nessa manhã um pouco mais parecidos contigo, alimentados pela tua palavra, recebendo a tua direção, recebendo o alinhamento da tua palavra que muda, que transforma, que edifica o nosso ser, Pai. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Diga a Ele: Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Aleluia. Te amamos, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo.
ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Te amamos, Jesus.
santo, tu és santo, tu és santo. Se passam os anos, eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Recebi sua glória, achei Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual
que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Você pode repetir? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Nós vivemos tempos onde muita palavra de efeito é dita sobre Jesus e sobre a obrigação que Cristo fez por nós ou precisa fazer por nós. É muito comum a gente ouvir assim: olha, o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. Mas o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, é Cristo. Cristo, Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é tudo que nós temos, é nossa herança. Nós não aguardamos o melhor, Senhor. Nós não aguardamos que o melhor do Senhor está por vir, Ele já veio. E morreu na cruz do Calvário por nós. E o teu sangue nos redimiu dos nossos pecados, da nossa condição pecaminosa. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, aleluia. Obrigado, Jesus.
Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Tudo está preparado aqui. Tu és os filhos.
és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como você. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar na minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos teus ministros, nós adoramos aquele que faz feito aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz de fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz feito aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz de fogo aos teus ministros. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Nós adoramos aquele que faz feito aos seus anjos. Fogo aos seus ministros. Aquele que faz feito aos seus anjos. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, aqui. O que dizer? Aqui
trazemos à memória o que pode nos dar esperança, Jesus. E o Senhor é a nossa maior esperança, para não dizer a única esperança, Jesus. Que o Senhor continue sendo suficiente no nosso meio. Que toda a nossa suficiência esteja em Cristo Jesus. Nos ensine todas as coisas, Espírito Santo, nos ajude nesse caminhar, nessa jornada que é longa, mas tão maravilhosa, Senhor, ao teu lado. Enche o nosso coração de esperança, de alegria e de fé. Nós buscamos o teu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E nós veremos todas as demais coisas sendo acrescentadas. Nós te buscamos e fazemos do Senhor a prioridade na nossa vida. Fazemos do Senhor a parte principal, a parte mais importante das nossas vidas. E sabemos que o Senhor está cuidando de tudo, tudo que nós precisamos. Nós encontraremos em Ti, Jesus. Tudo o que nós precisamos, tudo que precisamos para continuar, Jesus, para viver, nós encontramos em Ti, Jesus. Em Ti encontramos sabedoria, Senhor. Em Ti encontramos ideias, em Ti encontramos prazer, em Ti encontramos a alegria, em Ti encontramos a provisão, em Ti encontramos a cura, Jesus, a cura. Em Ti encontramos a esperança, em Ti encontramos a razão de viver, Jesus. E nós somos tão gratos a Ti. Continua operando no nosso meio, continua conduzindo todas as coisas, continua à frente, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. E sabemos que quando nos alegramos em Ti, o Senhor se alegra de nós. O Senhor tem se alegrado de nós. Tu és o nosso Pai, Jesus. Tu és o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso amado, o amado da nossa alma. Que a Tua presença nos envolva mais um domingo, mais uma semana. Tu és a razão de tudo isso, Jesus. Nos alegramos em Ti, Jesus. Nos alegramos na Tua bondade, na Tua graça. Nos alegramos no Teu cuidado. Nos alegramos no controle que o Senhor tem sobre todas as coisas. Nos alegramos no Teu não, mas nos alegramos também no Teu sim. Libera o Teu sim sobre nós, Jesus. Libera o Teu sim sobre a Tua igreja, Jesus. Libera o Teu sim sobre as casas aqui, Jesus. Libera o Teu sim sobre as histórias que aqui estão. Libera o Teu sim sobre os sonhos. Libera o Teu sim, Jesus. Libera o Teu sim a nosso respeito, Senhor. Nós não somos perfeitos, mas somos sinceros. Nós não somos perfeitos, mas somos de verdade, Senhor. Libera o Teu sim sobre cada casa aqui, Jesus. Libera o Teu sim sobre os futuros aqui, Jesus. Sobre os sonhos. Libera o Teu sim.
o teu amém sobre nós, Jesus. Que estejamos em concordância contigo, Senhor. Que a nossa vida concorde com o teu reino. Que a nossa vida concorde com a tua vontade. Que a nossa vida, a nossa história, de cada um aqui, concorde. Esteja em concordância com a tua vontade, com os teus planos, os teus sonhos, com a tua bênção, Senhor. Nós precisamos da tua bênção, Senhor. Nós precisamos do teu sim. Nós precisamos da tua bênção. Libera a tua bênção e o teu sim e o teu amém sobre cada um aqui, Senhor. Nós te louvaremos pro resto da nossa vida, Senhor, e por toda a eternidade, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos, te agradecemos e entregamos tudo a ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Deixa eu voar aqui porque hoje tem almoço de Dia das Mães, né? Parabéns, mamães, feliz Dia das Mães, Deus abençoe sua vida. Parabéns para quem é mãe, para quem sonha em ser mãe, para quem é mulher, né? Toda mulher tem toda mulher, ainda que não seja mãe, tem lá uma maternidade dentro dela. Então, parabéns, mães, futuras mamães, pela fé, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vou correr aqui. Eu quero agradecer quem esteve ontem na ação social ali no albergue do Canindé. Glória a Deus pela sua vida. Agradecer o Branco, cadê o Branco, Vanessa, glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado por todos que participaram ali nessa ação. Acontece todo primeiro sábado do mês. E no último sábado do mês a gente vai ter ação em comunidades carentes da nossa cidade, tá bom? E todas essas informações são agendas fixas, né? Primeiro sábado, último sábado. Não, segundo sábado, né? Segundo sábado, último sábado. Segundo sábado, último sábado. Todas essas informações são colocadas nos grupos de WhatsApp. Preciso dar um recado também tão importante aqui. O que vai ter domingo que vem mesmo? O que vai ter domingo que vem, em nome de Jesus? Não matem a gente do coração. Não matem a gente do coração, em nome de Jesus. Tá bom? Domingo que vem. Acabou o culto vai até às 11, tá bom? Vai acontecer um milagre domingo que vem. Ele vai até às 11. Não sei como, mas vai. Então, domingo que vem, até às 11, o culto. E aí você que é membro, você permanece, porque 11h15 nós iniciamos uma assembleia geral, deve durar uns 20 minutinhos, 25 minutos no máximo, e nessa assembleia nós vamos eleger, fazer as votações, a comunidade vai escolher presbíteros e diáconos. Tinha o cartaz fixado lá, ele está aqui. No final eu vou dar um jeito de fixar esse cartaz ali na entrada. Aliás, essa semana a gente vai mandar o edital, é o edital de convocação, tá? É o cartaz. A gente vai mandar nos grupos, a gente vai reforçar esse assunto tão importante. Irmãos, vocês precisam comparecer. Nós estamos vivendo uma cultura, uma nova cultura, eclesiástica mesmo, né? E você quebrar uma cultura antiga é muito difícil, mas é possível. A gente está quebrando há 2 anos, né? E glória a Deus. E aí, além de quebrar uma cultura antiga, você tem que estabelecer uma nova cultura, que também é tão difícil quanto.
mas também é possível. Então nós precisamos, tá, implantar essa nova cultura e você marcar sua presença numa Assembleia Geral, onde você vai votar, você vai escolher os presbíteros, os diáconos. Isso mostra a nova cultura sendo de fato estabelecida dentro do seu coração, dentro do seu pensamento. Mostra de fato que você entendeu, está entendendo o que está acontecendo. Isso é muito importante, isso é bíblico. E nós vamos precisar de um quórum mínimo. Nós já tentamos ano passado fazer essa votação, nós não conseguimos. Não conseguimos, por quê? Por pouco, mas não conseguimos, foi por pouco, faltou pouco. Dessa vez não vai faltar, vai sobrar em nome de Jesus, amém? Né? Deus é um Deus de multiplicação, vai multiplicar. Deus é um Deus de abundância, vai abundar aqui as pessoas, em nome de Jesus. Tá? Mas faltou pouco ano passado e nós não conseguimos. Então nós precisamos estruturar a nossa comunidade de fé. E você tem a ver com isso. Você que é membro dessa igreja oficial, fez o curso de membresia, optou por membrar, por permanecer aqui. A sua presença, ela é muito importante. Por quê? Porque ninguém aqui, de forma unilateral, vai determinar todas as coisas. Amém? Ninguém aqui, né? Os pastores aqui não vão determinar unilateralmente quem serão presbíteros, quem serão diáconos. Os pastores aqui, e cada um, todos, é um voto por cabeça aqui. Cada um tem um voto, pesos iguais. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo nessa nova cultura e realmente tomar nossa posição como membro dessa casa. Eu vou tomar minha posição, eu tenho a ver com isso. É uma honra para nós, é um privilégio para nós. Nós podemos viver as páginas da Bíblia. Atos 6, 5 fala que os diáconos ali foram eleitos e o parecer agradou toda a comunidade. Então, irmãos, em nome de Jesus, domingo que vem nós vamos começar uma Assembleia Geral extraordinária e eu creio que isso vai começar algo novo espiritualmente nessa casa. Amém? Então você precisa permanecer, marcar sua presença aqui domingo que vem no culto. Nós não estamos abrindo um dia a mais, não, é no próprio culto. Então você vem, cultua ao seu Deus, ao nosso Deus. Estende mais um pouquinho aqui. Estende não, porque a gente vai terminar mais cedo. No final vai ficar elas por elas. Só que eu creio que espiritualmente muitas coisas vão ser liberadas, vão acontecer a partir de domingo que vem. Amém? E aí o pessoal que está fazendo o curso de membresia nesses dias, eles ainda vão concluir esse curso. Então a gente vai ter essa assembleia semana que vem, domingo, para votação, várias votações. Depois eu vou afixar o cartaz ali, o edital de convocação. O pessoal que está fazendo o curso de membros não vai dar tempo para terminar a tempo. Mas tudo bem, Deus no controle. Depois que eles terminarem o curso, que eles optarem por membrar, né? Aqueles que optarem por membrar, eles vão ser recebidos numa outra assembleia. A gente vai fazer uma outra assembleia posteriormente para receber esses novos irmãos, membros da igreja. E nessa segunda assembleia que a gente vai ter uma assembleia para prestação de contas, vamos abrir as contas como abriu ano passado, mostrar o que entra, o que sai, para onde vai, o que temos em caixa, quais os planos, aonde nós estamos caminhando, para onde nós estamos caminhando. Então a gente vai, nessa segunda assembleia com data a ser marcada, nós faremos a recepção dos novos membros e também toda a prestação de contas financeiras da igreja, a transparência financeira da nossa igreja. Amém? Tamo junto? Sim ou não? Então tá bom. Então o que você vai fazer domingo que vem? Votar, boa, votar. É isso aí, votar. E quer uma notícia boa? É um turno só, pronto, já resolve. É um turno só, não tem segundo turno. Também vou dar, nós temos, eles não estão competindo, né? Os presbíteros e diáconos não estão competindo. Então você pode votar em todos, tá bom? Pode votar sim para todo mundo, né? Dar o seu sim. Ou, não gosto, não, dá o não. Mas eu, em nome de Jesus, são homens de caráter, mulheres de caráter. Né? Não faria muito sentido votar não, né? Mas tudo bem.
Não faz sentido, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu gostaria que você ficasse de pé. E a gente vai estender essa adoração ao Senhor com nosso dízimo, nossa oferta. Então fique muito à vontade, adore ao Senhor e adore-o com dízimos e ofertas, porque isso faz parte da manutenção da igreja. E para os próximos passos que a gente precisa dar, para os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração como comunidade. Amém? Então vamos adorar em nome de Jesus. Isso, sempre esqueço. Chave Pix, para você contribuir. Se você tem o CNPJ, ele funciona, mas tem um mais fácil aqui, que é pix@basecomunidadecristã.com. Pix, é um e-mail, né? pix@basecomunidadecristã.com. Essa é a chave Pix da comunidade. Deus abençoe. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti em meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti em meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti em meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa manhã, por tanta visitação já. Obrigada pela tua presença. Obrigada. Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom cantar louvores a ti. Pai, receba nossas ofertas. Receba nossas ofertas e nossos dízimos como gratidão. Porque nós reconhecemos que tudo que nós temos vem de ti, das tuas próprias mãos te devolvemos, nada pertence a nós. Que o Senhor santifique esses recursos, que o Senhor multiplique. E que do celeiro da base transborde para as muitas, muitas ações, missões. Que nada falte no meio do teu povo, Deus. Senhor, visita agora as finanças de cada pessoa aqui, de cada família. Senhor, em nome de Jesus, nos dê um novo entendimento como administrar e multiplicar as finanças.
Nos dê um coração de filho que crê que todas as bênçãos, os presentes do céu são para nós também. Senhor, visita as carreiras, as habilidades dos teus filhos, Pai. Dê ousadia a eles, Senhor. Abre portas de emprego, dê ideias criativas, Senhor. Santifica as finanças do teu povo, dê compromisso com a retidão, compromisso com a justiça, compromisso com a bondade. Onde os teus filhos colocarem as mãos, Pai, que ali haja prosperidade, Deus. Mas que tudo redunde em glórias a Ti, em graças a Ti, em bondade e em justiça. Senhor, envia clientes, contratos, pacientes, Pai. Confirma, Pai, os projetos, os sonhos que o Senhor mesmo tem colocado na vida dos Teus filhos. Confirma, Pai, os cursos que eles precisam fazer para se aprimorar, que eles não tenham medo de acreditar, não tenham medo de sonhar, não tenham medo de ousar. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa os filhos dos teus filhos. Que a gente ande em santidade, que a gente não se aparte do teu coração. Mas nós te pedimos, prospera as obras das nossas mãos, Pai. Prospera as obras das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje é Dia das Mães, é igual ao Natal, né? Ontem, meu Deus, a cidade estava toda parada. Quem viu isso? Hoje muita gente está viajando, está cozinhando. Nós conseguimos vir, né? Ontem eu e o pastor Rui ficamos cozinhando, que é o Dia das Mães lá em casa, cozinhando, hoje limpando coisa, mas conseguimos chegar, conseguimos estar aqui. O Senhor é digno de ser adorado, amém? Que o Senhor nos abençoe nesse momento da palavra. Essa palavra, ela é inspirada. A gente está lendo um livro muito lindo, a mulherada. Esse livro fala da melhor parte. Esse livro fala da gente voltar a desejar, querer estar na presença de Deus. E Ele tem mexido com a gente, Ele tem nos conduzido a um tempo muito, muito especial. E aí eu pedi uma palavra para o Senhor, porque era Dia das Mães. Uma palavra muito feminina, muito linda. E aí foi inspirada no nosso presente que todas as mulheres vão ganhar no final. A gente vai ganhar um perfume de cabelo, gata. Todo orgânico, todo sem toxinas, sem... Entendeu? Todas somos mães de alguma forma. Amém? E ali o Senhor me conduziu, gente, a uma palavra muito romântica. Ao tema que eu estudo desde que eu me converti, que é o nosso Deus marido, nosso amado noivo. Amém? Vou tentar aqui acelerar. Então, se eu chorar, gente... pastora, não vão me perguntar se eu estou triste no final. Não, é chorar de amor, amém? Eu não consigo, às vezes, segurar. É chorar de amor, porque a palavra de Deus é linda, gente. O tema dessa palavra, eu acho que é o bom perfume de Cristo. E a gente vai começar lá em Cânticos 1:3. Suave é o aroma dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome. A palavra de hoje é inspirada neste versículo, é inspirada nos nossos estudos, é inspirada porque algumas de nós, mas isso vai alcançar toda a congregação, tem experimentado um novo tempo na presença de Deus. Um novo amor, um amor renovado. Este versículo nos apresenta um dos nomes de Jesus em uma metáfora poética e profética.
perfume derramado. Eu vou chorar, hein, gente? Fiquei a semana inteira nesse manto, agora eu não consigo falar. Perfume derramado é o seu nome. Metáfora bíblica apresenta uma relação entre o visível e o invisível. Para alguns estudiosos, esse poema pode ser o cântico melhor, o melhor cântico, o melhor desenvolvido, o mais belo sobre o assunto mais importante, que é o amor. Este livro fala de amor. Os israelitas consideravam sua nação casada com o Senhor. Por isso, eles liam cantares no 8º dia de Páscoa. Em Isaías 54:5 fala: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, o Senhor dos exércitos. O teu Criador é o teu marido. Deus tirou o povo do Egito, pois o amava. Em Deuteronômio 7, 8 diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas o Senhor os escolheu, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Isso aqui já fala de graça. Não vos escolheu por afeição, porque era um povo forte, numeroso, um povo... Não, mas porque vos amou. E ali, em Deuteronômio 29, 9 e 13... então se casou com esta nação no Monte Sinai, quando Israel aceitou a aliança de Deus. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entreis na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje se estabeleça por seu povo e ele seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então esse casamento foi feito no Monte Sinai. Esse tema é um tema tão rico, é duro ter que cortar muita coisa quando a gente vai compartilhar por causa do tempo. Mas ali no Monte Sinai se estabelece essa aliança. E o Senhor se apresenta como Deus marido a uma nação esposa. Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão os lembrava de amar a Deus de todo o coração e de forma leal. Deuteronômio 6, 3, 7. Ouve, pois, ó Israel, e atenta os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Que aliança linda, né? O amor leal de Deus para conosco é amor mais misericórdia.
amor mais compaixão. Em João 3, 28 e 30, uma vez que somos a noiva de Cristo, e aí não vai dar para explicar esposa, noiva, mas uma vez que somos noiva de Cristo, esses textos de Cantares são para nós também. Em João 3, 28 e 30 diz assim: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, isso é João Batista falando, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista apontando, vem aí o noivo. Eu sou o amigo do noivo, o noivo é ele. Então a gente pode ler Cantares para nós também. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus. Ele repete aquela fala de Deuteronômio, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele está ali reafirmando a aliança. Cantares fala do amor de Deus pelo seu povo e seu desejo de compartilhar um relacionamento mais profundo conosco. É disso que fala Cantares. Às vezes os solteiros ainda não podem ler, não conseguem ler. Às vezes ele é um pouco caliente. Tá bom? Mas é uma metáfora profética, né? Poética. Então ele fala disso, desse relacionamento, do desejo de Deus de ter um relacionamento profundo conosco. Adoração e louvor, comunhão com o Senhor, leitura da palavra, muito mais do que doutrinas religiosas. É muito mais. É relacionamento vivo. Nós não devemos nos contentar com uma amizade superficial com o Senhor. A gente não deve se contentar com isso. Meditando em alguns textos que eu falei, Senhor, conduz o que usar, porque a Tua palavra é tão rica. O Senhor, Ele falou de um ciclo bendito espiritual na nossa vida. Um ciclo bendito e ascendente, que todos nós podemos viver. Esse ciclo se chama intimidade, santidade e autoridade espiritual. Intimidade que gera santidade, santidade que gera autoridade celestial. E a gente vai começar com intimidade. Lá em Cantares 5, do 2 ao 6. Intimidade. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha. A primeira vez que eu li, eu ri, gente, essa coisa da pomba minha. Ela nova convertida, eu tinha 20 anos, eu ri, né? Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. E aí a noiva responde, nós, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta, no meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele se retirava e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Isso aqui é uma metáfora profética que explica quando o Senhor nos convida e nos lembra
de estarmos com Ele. Quem aqui sente esse convite? Quem aqui muitas vezes ouve o Espírito Santo falar: fica comigo, busca a minha presença. E muitas vezes aqui isso elucida tanto. Muitas vezes a gente, de verdade, no nosso dia a dia, a gente toma banho depois de um dia cansativo, põe o pijama, sabe? O edredom nos abraça. A gente ouve o convite dele. E por um momento a gente titubeia. Ou ele nos desperta antes do horário, ou ele nos desperta de madrugada. Quem aqui fala: nossa, eu perdi o sono de madrugada? Não, ele estava te chamando. Para nós que somos cristãos, é um convite do Senhor. E ali, naquele edredom: mas eu estou tão cansada, se eu acordar amanhã não vou acordar bem, se eu levantar para orar amanhã não vou acordar bem. É justamente o contrário. Quando a lua invadir o teu quarto, quando clarear o teu quarto, levanta da cama. Quando o Senhor te convidar, levanta da cama. Quando Ele te falar no meio da sua correria, se estiver dirigindo e Ele te falar: eu estou com saudades do nosso momento, desperta do sono. Porque naquela fração em que ela titubeou, ela ficou com dúvida: eu já me troquei, eu já escovei o dente, já pus o aparelho. Pus o aparelho. Levanta da cama. Porque naquela dúvida, ela perdeu aquele momento. Ela perdeu aquele momento. Eu não sei, eu já vivi isso. Tá bom, eu vou. Quando eu vou, você fala: cadê ele? Alguém já viveu isso? Eu lutei. Quando eu cheguei, eu senti tanto a presença me convidando. Eu titubeei porque eu tinha mais o que fazer. Cadê ele? O que perdemos quando abrimos mão da melhor parte? O que nós perdemos? Primeiro, nós perdemos Ele. Antes de tudo, nós perdemos Ele. Qual é a melhor parte do nosso relacionamento com Deus? Porque a gente se relaciona com o Senhor. Mas qual é a melhor parte se não é estar com Ele? Quantas vezes faltamos ao nosso encontro diário com Jesus? Qual foi a última vez que a gente parou para ficar totalmente com Ele? E eu não vou falar fórmulas, eu não vou te dar fórmulas, nem eu funciono com fórmulas, não consigo falar que tem que ser tal hora, não consigo falar como tem que ser, quantos capítulos você tem que ler, nem quanto. Isso não existe para mim. É um relacionamento pessoal, íntimo, e que muitas vezes você vai estar muito mais na fase muito mais de louvar, outras vezes isso é entre você e o teu Deus. Mas qual foi a última vez? E eu vou te falar que a gente vai viver muita guerra, até física mesmo, no sentido de que nossa mente vai dispersar, no sentido de que vai ser muito difícil parar, no sentido de que parece que a gente às vezes vai estar falando com nada. Mas eu posso falar: insista, não desista, volte a ter o hábito. Ele nos chama, nós percebemos o seu chamado, o seu convite, a sua presença, e não conseguimos sair da cama. Temos lutado contra a apatia, contra uma preguiça espiritual, um sono espiritual, e o Senhor fala: não titubeie, salte da cama. Sair do conforto, dormir um pouquinho menos. Olhamos para o relógio que tem nos dominado. O relógio tem nos dominado, tem nos governado. Olhamos para a nossa agenda e nela não há espaço. Não há 15 minutos. Não há.
para silenciar o celular. Não há espaço para parar, sentar aos pés de Jesus e aprender. Eu não tenho 15 minutos, eu não consigo. É como se eu desprezasse o mais precioso unguento, porque esse perfume também é um óleo de cura para mim. É como se eu abrisse mão do ouro, da prata, de pedras preciosas, das águas mais limpas, de ricos minerais. É como se eu abrisse mão do sol em sua luz e temperatura mais perfeitas. É como se eu abrisse mão do cheiro da grama molhada. É como se eu abrisse mão. Eu não aceito a amizade perfeita, o convite da amizade perfeita. Eu não aceito o convite daquele que é totalmente disponível para mim. Eu não aceito aquele que vai responder minha mensagem no WhatsApp rapidamente. Entendem? Eu não aceito. Por algum momento, eu não consigo entender tamanha riqueza desse tempo, tamanha riqueza dessa companhia. É o amor desinteressado, porque não há necessidade nenhuma em Cristo. Jesus não precisa de nada, nós somos os necessitados. Não há necessidade nele, então por que ele faz esse convite? Porque ele nos ama, como a gente ali leu em Deuteronômio. E aquele titubeio, vou, não vou, tenho tempo, não tenho, vou, não vou. Nós perdemos o momento que faria toda a diferença nas nossas vidas. Apocalipse 3:20 fala, lá quando fala de mornos que vomitará, esqueci o nome da igreja, Laodiceia. Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se eu abrir a porta, se eu atender esse despertar. Isaías 55:6, Isaías fala de convite de salvação, mas nós podemos aplicar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A mirra nas mãos da noiva mostra que ela havia colocado perfume, mirra em suas mãos. Ela o queria. Numa metáfora, mais uma vez vou repetir essa palavra, isso aqui é um convite para intimidade, ok? De homem e mulher. Então, ela tinha se arrumado, ela tinha tomado banho, ela tinha passado o perfume em suas mãos, porque ela o queria, mas a hora que ele chega, ela não o queria o suficiente. A gente quer Jesus, a gente ama Jesus, nós queremos o Senhor, mas talvez não o suficiente para parar e ficar com Ele. Em João 12:1-3, a famosa Maria, de novo a gente vai falar da Maria, tá, gente, de Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, Marta continuou servindo, gente, tá tudo bem. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, enchendo-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu quero fazer uma comparação daquela figura em que põe um perfume nas mãos, mas ainda assim não levanta para estar com o amado noivo, e de Maria, que ali, o que é esse vaso cheio de bálsamo? Era o passado, o presente e o futuro dela. As mulheres trabalhavam, iam enchendo gota a gota, é como se estivessem investindo em ouro, mais ou menos isso, enchendo aquele
para o dote. E se ela não casasse, seria o sustento dela. É só isso que ela fez. Então, fruto do trabalho, fruto das finanças, o investimento dela, a segurança dela, ali cheio, iam colocando pouco a pouco nesse vaso. Quando o vaso estava cheio, ela derramou sobre Jesus. O passado de trabalho, aquela hora, o presente e a garantia do futuro. Ela derramou sua vida sobre o perfume derramado, que foi do céu derramado. Maria demonstrava sua devoção a Jesus antes que fosse tarde. Por quê? Porque eram os últimos momentos de Jesus antes do sacrifício. E como ela sabia? Porque ela estava aos pés de Jesus. Ela vivia aos pés, né? Falando de uma forma, ela escolhera a melhor parte. Então ela discernia os tempos. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia o que estava para acontecer. Eu vou adorá-lo agora. Intimidade gera discernimento. Maria era impregnada do bom perfume de Cristo, e esse ato de adoração perfumou todo o ambiente. E assim nós ficamos, cada vez que temos tempo com Ele, a gente muda a vibe do lugar, amém? A gente muda a vibe do lugar. E ali nesse ciclo bendito, intimidade gera santidade. Vou beber uma aguinha, gente. Uma pausa para respirar, né? Intimidade gera santidade. Eclesiastes 10:1 diz: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, um pouco de loucura e insensatez. Produzir perfume naquela época levava tempo de preparo. E se por desatenção, falta de cuidado, uma mosca caía, ela apodrecia lá dentro, ela contaminava todo o aroma. Ainda é assim, né? Perfume é química, tem toda uma estrutura para não ter contaminação nenhuma. E assim acontece conosco. Então a intimidade com o Senhor, essa vida secreta com o Senhor, ela gera santidade. Nós vamos ser perfeitos? Não, mas diariamente seremos lavadas na água da palavra. Porque é verdade, e o Rui orou algo que falou, nós não somos perfeitos, mas queremos ser sinceros diante de Deus. Sinceros diante de Deus. E uma intimidade com sinceridade. Não há mosca que grude em você. Não há mosca que contamine o bom perfume de Cristo. Não é sobre perfeição. É sobre uma vida de intimidade e verdade com Deus. Pequenos erros, bobeiras, deslizes podem causar estragos tão grandes na nossa vida. Pequenos erros que não são consertados, maus hábitos que vão se tornando hábito. E às vezes uma construção tão linda na tua vida, porque não tem esse momento diário, quando a gente olha para o Senhor e olha para a sua palavra, é como se ela mostrasse para nós a nossa real condição. Então esse processo é lindo, mas quando não há isso, essas mosquinhas vão grudando em nós, vão contaminando o perfume de Cristo. São pequenas concessões para comprometer o perfume de Cristo em nós. Uma mosca é muito pequena, mas pode alterar o aroma do perfume de Cristo em nós, pode torná-lo fétido. Ela cai, não recolhemos, não percebemos, ela morre, apodrece o frasco. Nós vamos errar, mas que esse erro não persista, não fique escondido, não seja repetido tempo suficiente
para começarmos a exalar cheiro podre? Como estamos falando sobre intimidade com o Senhor que gera santidade? Entendam que intimidade é um relacionamento verdadeiro, todos os dias nos lavando, nos autoexaminando e saindo da presença do Senhor pela graça, limpos. Pela graça, limpos. Porque nós não queremos uma vida religiosa, a gente não quer ser sepulcro caiado, por dentro fétidos, marcados por rituais exteriores, ausência de misericórdia. Não, isso compromete a pura essência de Cristo, a pura fragrância de Cristo em nós. Então, intimidade gera santidade, e santidade gera autoridade celestial, autoridade verdadeira, não forçada, não desrespeitosa, não imposta, autoridade real, como quando queriam achar algo em Jesus, mas tiveram que admitir, ele fala como quem tem autoridade, autoridade real. Em Cânticos ou Cantares 4,16 fala, a noiva fala, como um jardim ali, um jardim, ela é colocada como um jardim em que somente o noivo tem acesso, mas ela como jardim, ela fala, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Os ventos, ela estava ali, falando assim, pode vir vento do norte, pode vir provação. Ousadamente ela estava falando isso. Venham provas, venham lutas, venham ventos sobre o meu jardim. E eu oferecerei suave perfume para o meu amado. E ele pode vir e comerá os frutos desse jardim, porque são todos para ele. Os ventos da vida amadurecem o nosso relacionamento com Deus ou não? Os ventos de diferentes direções espalham o aroma de Cristo em nós, no ambiente, ou não? Por quê? Porque essa é a nossa diferença. As provações são as mesmas aqui e ali, são as mesmas, mas qual é o cheiro que sai de nós quando estamos sendo provados? Provações, desafios, lutas internas, lutas externas, qual aroma que exala de nós, que fruto produzimos? E agora, indo para o último texto, já que a comidinha está no forno, né, gente? Só nos esperando. Hoje é dia de carboidrato, bebê. Chega de ovo com queijo no café da manhã, né? Hoje é dia de carbo, bebê. E falando de vento, a gente encerra advento de situações desafiadoras. A gente encerra essa palavra com um texto em que Paulo, ali, num algo tão pessoal, se viu abatido. Mas ele continuou fazendo a obra de Deus. Quer dizer, Paulo se viu abatido muitas vezes, né? Mas eu quero trazer algo muito específico. Olha que coisa muito linda. Está em 2 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Mesmo ele, é linda essa parte, porque
é muito bom fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus, ela é feita para fazer com amigos. É ruim não olhar para o lado e não encontrar os teus amigos. Não é verdade? Isso não é só um sentimento nosso. Olha aqui Paulo, gente, o conquistador, aquele que pisava em territórios, aquele que, era Paulo. Ele chegou a uma porta, foi para abrir, cadê meu amigo? Eu não vou sozinho não. Não vou sozinho não. Fazer a obra de Deus é bom, mas fazer com amigos é incomparavelmente melhor. E ele não foi. Ele ficou abatido. Ele ficou triste. Vocês entendem que a obra de Deus é? É bom trabalhar para o Senhor. Mas nessa relação de amizade. E ele não foi. Ele não foi, gente, porque ele se viu só. Só que ele continua. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus, olha o que nós somos para Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo ficou ali abatido, mas falando, vamos continuar. Eu vou para um lugar que tem um amigo para fazer a obra comigo. Mas vamos continuar. Esse texto, gente, Paulo está fazendo uma comparação, porque Paulo era assim, ele se fazia de louco para com os loucos, né? Ele falava a linguagem do grupo para o grupo que ele estava falando. Então, cada carta tem sua característica, suas comparações, assim como as cartas de Apocalipse. Isso é muito legal. Aplica-se, não aquela linguagem distante. E esse texto aqui, primeiro ele retrata algo muito humano, como eu falei, né? De querer simplesmente sentir falta dos seus amigos na obra. Mas ele também faz uma comparação ao que acontecia com as batalhas e conquistas do exército romano. Olha isso. Quando havia uma conquista de uma cidade, de um território, e o general romano voltava na carruagem com os despojos daquele lugar, os despojos da guerra, e com cativos lá no fundo que ele tinha escravizado, pessoas que tinha pego os cativos daquela região para a sua cidade natal. Ele chegava, os sacerdotes romanos acendiam incensos para recebê-los, celebrando essa vitória. Para os romanos, o cheiro de incenso tinha cheiro de celebração, de vida. Conquistamos mais uma cidade. Mas para os cativos tinha cheiro de morte. Eu vou morrer, porque agora, para concluir, eu vou ser lançado às feras e virar espetáculo. Era isso. Então, Paulo estava falando a linguagem ali. Paulo diz que o Senhor, Ele nos conduz em batalhas e conquistas por vidas para Ele. Essa é a nossa vida. A gente está sempre sendo conduzido ao Senhor em batalhas, em conquistas. O que isso significa? Vidas para Ele, expansão do reino, mas não é algo visível. O Senhor, Ele está olhando o nosso alcance em corações. Amém? Diz que o Senhor nos conduz em triunfo, em vitória, em conquista, em sua obra na terra.
revestidos de autoridade celestial. É esse que o texto fala. É isso que o texto fala. Saiam em triunfo, andem em triunfo, façam a obra na certeza, tenham uma fé conquistadora à base. Andem em triunfo por onde estiverem. Intimidade gera santidade, santidade gera autoridade. A gente cantou Faz Chover, Senhor Jesus. Amém. Intimidade, santidade, autoridade. E é nessa caminhada que nós exalamos o bom perfume de Cristo, que começou com a intimidade, a santidade, e aí a conquista. Entendem, queridos? Para alguns, nessa caminhada, aí vem o segredo. Para alguns, o perfume de Cristo em nós será cheiro de vida, mas para outros será cheiro de morte. Para alguns, observarão nosso estilo de vida, observarão nossas obras, observarão nossas renúncias, observarão nossa vida, o nosso modo de viver, não o que falamos, mas o nosso modo de viver, o bom perfume de Cristo em nós, sentirão esse perfume e falarão: eu quero isso. O que você tem? Eu sinto cheiro de vida. Mas para outros sentirão: meu Deus, eu não quero esse cheiro. Eu não gosto do que você tem. Eu não gosto do que você carrega. A nossa maneira de viver, nossas ações, nossas obras, frutos, para alguns causará repulsa. Vocês sabiam disso? Vocês sabem disso. Para alguns, a forma como a gente age, reage, a forma como a gente vive, a nossa visão de mundo, as nossas obras, o como a gente usa o nosso tempo, como a gente usa os nossos recursos, para alguns causará repulsa, mas outros serão atraídos. Alguns amam tanto a própria vida e fazem do seu ventre o seu Deus. Para estes, o perfume de Cristo em nós é a morte do eu que eles tanto rejeitam. Porém, a gente tem que aprender tudo com Cristo, nosso modelo. Jesus era seguro no Pai. Vocês lembram, antes de ir para o deserto, antes do Espírito Santo conduzir Jesus no deserto, e depois do deserto ele começa a fazer a obra. Ele era seguro, ele ouviu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus era obediente. E aí Jesus, algo a gente tem que aprender e guardar para sempre, para que a gente não leve muita coisa para o lado pessoal, no que diz respeito a fazer a obra de Deus. João 6, 37 e 39 diz: todo aquele que o Pai me dá, palavras de Jesus, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, somente os que o Pai me dá. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que o Pai me deu. Então Jesus, ele sabia que quem o Pai trouxesse a ele seria dele. Lucas 10:16 fala: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Então o Senhor, ele está falando: sejam seguros, façam o que eu peço. Não deixe sentimentos de rejeição, sentimentos pessoais governar a obra que eu tenho para você. Não deixe. Não levem tudo para o lado pessoal. Façam como meu filho, só façam o que eu peço. E aí, Lucas 10, Jesus falando: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, é a mim que rejeita.
estão rejeitando o meu perfume em vocês. Amém? Não levem, amadureça. O Senhor quer nos colocar numa liberdade em fazer apenas o que Ele pede. E seguir nessa caminhada de triunfo, nessa fé conquistadora. Não leve para o lado pessoal. Faça o que o Senhor te pede. Quem rejeitar, está rejeitando o perfume que está em você. Ou essa pessoa não é para estar ali junto com você. O Senhor vai conduzi-la em outro lugar. Amadureça. Vamos amadurecer. Quem, porém, me rejeitar, Jesus falando, olha a segurança. Rejeita aquele que me enviou. Uma segurança madura. Rejeição fará parte da nossa vida, a vida inteira. Rejeição fará parte da nossa vida, a vida inteira. E nós só estamos aqui porque aqueles que o Senhor veio não quis. Né? Os judeus não quiseram, não todos, porque os primeiros convertidos. A gente tem que ter segurança em quem o Senhor é em nós. A gente tem que ter uma consciência limpa de que nós não estamos mercadejando a palavra, não estamos flexibilizando ações, não estamos flexibilizando valores, estamos buscando em sinceridade obedecer ao Senhor, consciência limpa, um coração misericordioso e uma fé conquistadora, porque somos conduzidos em triunfos. O que importa é não negociar a palavra e seguir exalando o bom perfume de Cristo. Amém? Ciclo bendito e ascendente das nossas vidas. Intimidade, santidade, autoridade. Real, autoridade real, autoridade espiritual. Autoridade verdadeira. Revestidos do bom perfume de Cristo, indo além, impregnados. O aroma de Cristo dentro das nossas entranhas. E ventos vão soprar, mas a gente vai ali na nossa intimidade, como o jardim, falar: vem, amado noivo, eu estou sendo provada com fogo. O teu vento, Espírito Santo, está abalando minhas estruturas, está me esticando, está doendo. Mas vem, sopra, vem comer dos teus frutos excelentes, venha ver, porque para o Senhor, para Deus, nós somos o perfume de Cristo na terra. Nessa terra apodrecida nas relações, apodrecida, a própria natureza está adoecendo. Mas nós somos perfume de Cristo, ambulantes, o bom cheiro do céu. O Senhor nos chama de o bom cheiro do céu. Por isso, amados, por isso não desprezemos mais o convite quando o Senhor nos chamar. Quando o Senhor me chamar, salte da cama, levante da cama, deixe o relógio de lado. Estar com o Senhor nunca é perder tempo, pelo contrário, otimiza-se o tempo de tudo que a gente tem que fazer na presença dEle. A gente vê o que é preocupação real, o que é fantasia da nossa cabeça, o que é perturbação do capiroto, na presença dEle. Uau! A verdade fica e a mentira sai. É na presença dEle. É na presença dEle que um mar revolto se acalma. É na presença dEle que os barulhos, os ruídos, as vozes são silenciadas. É a presença dEle. É na presença dEle. É isso que o Senhor espera de nós. Que a gente viva nesse ciclo bendito
de intimidade, santidade, autoridade, e a gente volta para a intimidade para entregar as conquistas para Ele, entendem? Aí é revestido de mais santidade do céu, de mais semelhança a Cristo. Aí vamos lá, vamos conquistar em triunfo. Aí volta para Ele. É só isso que Ele tem para nós. É só isso que Ele tem para nós. Vamos adorar? Vamos adorar o nosso Deus em grupo, na Assembleia dos Santos. Mas Ele espera um particular depois, amém? Ele espera um particular. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. Não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar as minhas mãos pra te dizer que a tua graça já me. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha
voz para te dizer que a tua graça já me basta. A vida pastoral tem seus desafios, mas tem os seus presentes como qualquer ofício. Um dos presentes é ouvir histórias. E muitas vezes, por inúmeras vezes, nós ouvimos de maridos, de esposas, de filhos, dizendo: meu pai me dava tudo, minha mãe me dava tudo, mas ele não era presente. Ele não era presente. E a gente pode dar tudo para os nossos filhos, e uma hora às vezes inverte, a gente dá tudo para os nossos pais. A gente provê, a gente se mata muitas vezes, mas nada, nunca, nunca, nunca vai se comparar à presença. E a gente tem caminhado assim muitas vezes com Deus. Ele continua provendo, Ele faz, Ele cuida, Ele dá livramentos, Ele nos dá força. Mas nós é que abrimos mão da presença. E presença é simplesmente estar. E quando a gente não tem nada para falar para Deus, e não sabe o que orar, muitas vezes é só estar com Ele. Pais e mães limitados que somos, damos o que conseguimos, o que podemos, erramos, mas nosso Deus é Pai perfeito, é amigo perfeito. Somos nós que rejeitamos esse tempo. Somos nós, é nossa escolha. Mas nós podemos subjugar nossas emoções e nossas vontades e a partir de agora voltar para esse lugar. Voltar para esse lugar de simplesmente estar com Ele. Estar com Ele. Assim como no começo, Adão e Eva, todos os dias, eles tinham tempo com o Senhor. Até eles quererem o controle, saber demais, controlar demais. Mas antes eles paravam todos os dias para ficar com o Senhor. Jesus todos os dias se retirava. Se Jesus todos os dias se retirava, se Jesus, o que acontece dentro de nós que nos faz levar a pensar que nós não precisamos? É a presença, é sobre intimidade. Senhor Jesus, nos pega pelas mãos e nos leva de volta para este lugar. Nos leva de volta. Nos leva de volta, Jesus. Nos leva de volta. Senhor, nós entregamos esse culto a Ti. Vamos adorar um pouco mais. Quem for precisar ir embora. Nós terminamos falando: nós queremos este lugar, Senhor. Nos ajude. Até para isso a gente precisa de ajuda. Te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus.